Ako hikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusha Tamaham Bhajami. Meu nome é Márcio de Andrade. Vou apresentar para vocês um documentário falando sobre o câncer e a fita da minha mãe, Ondina Almada, que faleceu em 31 de janeiro de 2016 com 83 anos de idade. A minha mãe, Ondina, ela era enfermeira e trabalhava no posto de saúde no PAN Henrique Valadares, no centro do Rio de Janeiro. E lá ela trabalhou durante 30 anos e sustentou 3 filhos, sendo eu o mais novo. A minha mãe tinha um comportamento muito forte, mas eu aprendi muita coisa com ela. 2 mulheres foram responsáveis pela minha educação e caráter. Uma foi a minha mãe e outra a minha tia Corália. As 2 tinham um comportamento completamente diferente uma da outra. A minha tia era toda zen, toda calma. Você podia até xingar a minha tia que ela não revitava. Mas a minha mãe não. Minha mãe era era brava mesmo. Se você falasse uma coisa para ela e ela não gostasse, você iria precisar no mínimo uns 10 anos com tratamento com psicólogo. Porque minha mãe era muito brava mesmo. Então, eu tinha começado a perceber que as 2 estavam certas. E eu acabei adotando o comportamento das 2. Adotei o comportamento da minha tia, Corália, todo calmo, todo zen, tranquilo. Mas quando uma pessoa falta com respeito comigo, ou aprontou alguma coisa comigo, aí eu adoto o comportamento da minha mãe. Normalmente são pessoas mal educadas, aquelas pessoas que não respeitam ninguém. Para algumas pessoas eu sou feito coelhinho, feito porteirinho, calmo, tranquilo. Mas para outras pessoas eu sou como um leão, como um tigre, como uma pantera negra. Eu sou muito bravo mesmo. Mas normalmente são pessoas que fazem isso com pessoas que não respeitam ninguém. Uma vez minha tia falou assim pra mim: Márcio, as pessoas não me respeitavam. As pessoas diz coisas na minha cara e eu não reflito. E eu percebi que eu estava errado. E não quero que você passe a mesma coisa. Aí minha tia pegou, apontou o dedo na minha cara, botou o dedo na minha cara e disse: Márcio, faz as pessoas te respeitarem, nem que seja através da força. E eu sigo até hoje o que a minha tia fala. A minha mãe e minha tia, as 2 brigavam muito, discutiam, mas era parte da minha mãe. Minha tia era calma, mas uma adorava a outra. As 2 eram extremamente amigas, eram coisa de irmãs, né? Essa minha tia era a irmã mais velha da minha mãe.
era a mais velha de todas. Mas devo assumir que ela também deixou muitas saudades à minha tia. Em outubro de 2015, a minha mãe tinha começado a ficar doente e ela não apresentava nenhum sintomas de alguma doença. Ela estava normal, rindo, conversando e falando com todo mundo. Mas de repente, ela para de comer, ela para de beber, ela começa a dormir muito. E da noite para o dia, a sua barriga cresceu, e ficou assim, parecendo até uma mulher grávida, né? Assim, estranho. E peguei, levei a minha mãe para o hospital Rio Laranjeiras. Chegando lá no hospital Rio Laranjeiras, os médicos acharam estranho e tudo, e fizeram um exame de sangue nela. E tinha constatado câncer, né? Era suspeito de câncer no ovário. E precisava assim de um ginecologista. Mas o hospital não tinha um ginecologista. Demorou 3 dias para chegar um ginecologista lá, né? O médico até dispensa comentário, né? Parecia que mal aguentava ficar em pé, né? Acho que ele tinha sofrido um derrame, mas isso não importa, né? E ele examinou a minha mãe e confirmou que era realmente verdade, que ela estava com câncer no ovário. Tava eu, o meu irmão na hora. Nós ficamos assim tristes, começamos a chorar e tudo. E foi um processo muito duro, muito árduo, de ser assim. Uma pessoa que estava assim normal, rindo, conversando, de repente o médico fala que ela tinha, quer dizer, 6 meses de vida, mas na verdade foram somente 3 meses, né? Foi uma coisa assim muito difícil de se passar, né? Então, eu fiquei assim totalmente perdido, não sabia o que fazer. Então minha mãe, né, para confirmar mais ainda, fez outros exames, né? Fez biópsia, fez outros exames e tinha constatado negativo, né? E o médico ficava sem saber assim o que tinha acontecido. No exame de sangue constatava câncer, mas na biópsia e outros exames estava tudo negativos. Assim, os médicos nem soube o que aconteceu. Então começou um trabalho árduo. Comecei a ir ao hospital Rio Laranjeiras todos os dias, né? E fiquei lá durante quase 3 meses, indo todos os dias. Era muito cansativo, né? Somente meu sobrinho Leandro, que ajudou muito nesse momento, e refestava sempre com ele, né? Às vezes eu dormia lá, ele que dormia lá, ele ficava de dia, outro dia eu que ficava de dia. Enfim, nós sempre refestava, né, para poder tomar conta da minha mãe, né? Mas foi assim muito cansativo, né? Tudo isso. Assim, o corpo de enfermeira do Hospital Rio Laranjeiras eram pessoas, né, enfermeiras maravilhosas, educadas, bem solitárias, com
com a família tá paciente, mas o corpo médico era péssimo. Médicos tudo mal educados, falava de qualquer jeito, né? Não tinha nenhum pingo de sensibilidade para a família da paciente, né? Então comecei assim esse processo tudo sozinho. Eu que tomei conta da minha mãe até o final da vida dela. Eu sempre a amei, sempre a protegi e sempre fiquei no lado dela até o final da sua morte. Os meus irmãos não ajudaram em nada, eu fiquei sozinho em tudo, né? Foi assim um processo, como vou dizer, muito difícil mesmo, né? Minha mãe, e depois a minha mãe foi médico disse, né, que ela teria que colocar um catéter duplo J, né? Aí ela fez a operação, né? Mas fez colocar os dois catéter, ela colocou apenas um. E foi a partir daí, né, que os tias dela tava contato, né? A minha mãe, assim, a operação não foi muito boa devido à idade dela, né? Ela tinha 83 anos de idade. Devido à idade, ela não resistiu e acabou falecendo 15 dias depois da operação, né? Então, assim, a vida tem muitos seus imprevistos, né? Nós não temos controle sobre a nossa vida, né? Nós não temos segurança, nós não temos certeza de nada. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar mal, né? Não existe essa segurança como as pessoas querem, né? Como eu costumo muito dizer, que nós não temos controle sobre a nossa própria vida. De repente, nós sempre somos pegos pelo famoso de repente. De repente, nós perdemos o emprego. De repente, nós caímos doentes. De repente, nós perdemos tudo. De repente, nós perdemos um ente querido. É uma coisa que nós não temos como controlar, né? A vida é cheia de imprevistos e muitas vezes nós devemos ter consciência disso para não sofrer. A vida nos impõe coisas que nós não queremos. Contra a sua vontade você nasce, contra a sua vontade tu vives, contra a sua vontade tu sofres, contra a sua vontade você irá morrer. A vida nos impõe coisas que não tem como lutar, né? Era como fosse uma ditadura. Ela impõe normas, regras para nós e muitas vezes não tem como lutar contra isso. Eu estou aqui andando aqui, né, na rua das Laranjeiras e irei mostrar para vocês o hospital onde a minha mãe ficou internada durante 3 meses, assim que ela descobriu que estava com câncer, né? Um lugar onde eu fiquei assim
muito estressado, se é assim, muito estressado, né? Indo todos os dias, né? Sempre conversando com os médicos, com as enfermeiras, enfim, todo um processo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou querendo dizer, né? Assim, esse bairro das Laranjeiras, ele é considerado um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Esse Hospital Rio Laranjeiras, ele ficou assim famoso porque a cantora Cássia Eller faleceu nele, né? Faleceu, foi aqui que morreu a cantora Cássia Eller, onde a minha mãe ficou internada. Depois, né, minha mãe foi transferida, né? Minha mãe chegou a ficar no CTI do Hospital Rio Laranjeiras e depois ela foi transferida para o Hospital Evangélico, né, localizado no bairro da Tijuca. E lá onde ela veio falecer. Também gostaria de agradecer as pessoas que visitaram minha mãe no CTI, né? Gostaria muito de agradecer os meus dois sobrinhos, Leandro e João Paulo, né? A Francisca Vieira, a Dona Maria, a Dona Elissa e o senhor Antônio, meu amigo que serviu comigo no Forte Copacabana, Alexandre Félix. Agradecer a Denise por levar a sua filha para ver a sua avó Ontina. Agradecer também a Fabiana, da Sociedade Budista do Brasil. A todos vocês, muito obrigado por terem ido visitado a minha mãe no Hospital Rio Laranjeiras. Aqui, exatamente nesse lugar onde minha mãe ficou internada assim que descobriu que estava com câncer. Ela ficou no quarto 505, né? Depois que ela colocou o catéter tubo soda, ela foi transferida para o Hospital Evangélico. Agora nós iremos para o Hospital Evangélico na Tijuca. Mas antes disso, nós vamos ver as fotos da minha mãe, Ontina Almada. Mamã, será que me estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário e eu vou recordar com saudade a tua imagem, o teu rosto tão bonito e divino. Oh, minha Santa Mãe, preciso de ti a cada instante, do teu amor, dos teus conselhos, do teu carinho. Sim, eu sei. Tu estás na companhia do Senhor e eu vivo chorando a tua ausência, perdido neste mundo, tão sozinho. Quantas vezes ouço tua voz chamar por mim, dizendo: cuidado, meu filho, faz atenção, não vais por aí. És tu somente quem protege o meu caminho. O tempo passa, mas a tua presença é cada vez mais forte em mim. Guardo a sensação de que nunca foi o fim. Tu nunca me deixastes de verdade. Hoje vou levar flores à tua campa. Para ti, Mãezinha Santa, feliz aniversário.
mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, mamãe, será que me estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário e eu vou recordar com tristeza aquele tempo onde o amor em nossa casa nunca faltava. Sim, eu sei, nós éramos pobrezinhos, mas às vezes, do pouco que havia, ainda sobrava. Parece que estou a ver o teu rosto radiante de alegria, teus olhos que a todos abençoava, pois o teu maior presente era a nossa companhia. Os vizinhos, que às vezes tu ajudavas, vinham todos nesta data parabéns te desejar. Mas como nós eram pobres, nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não... Estou aqui no Hospital Evangélico, localizado no bairro da Tijuca. Foi aqui onde a minha mãe teve seus últimos momentos de vida. Depois que ela saiu da casa Rio Laranjeira, Hospital Rio Laranjeiras, ela foi transferida para cá. E os seus últimos 15 dias de vida foram muito sofridos. Foram dias muito difíceis para todo mundo. É uma coisa comovente voltar no lugar onde minha mãe teve seus últimos dias de vida. Eu lembro quando minha mãe foi transferida de hospital, né? Ela foi transferida para cá. Foi numa madrugada de sexta-feira. E foi muito difícil, a ambulância era horrível, a ambulância parecia uma carroça. A ambulância ficava tremendo o tempo todo. E acabei chegando aqui. Ainda mais minha mãe na ambulância. Estava assim, muito difícil encarar aquela situação. Ainda mais que nós tínhamos pegado um trânsito. O sistema nervoso estava acelerado. E eu lembro que quando cheguei aqui ao hospital, foi muito demorado para dar a entrada no CTI tá aqui. Eu lembro quando eu desci a minha mãe aqui no CTI e pedi para ver antes de ir embora. Eu levei um choque muito grande que vocês não podem imaginar. O CTI parecia um necrotério de vivos. Nunca vi uma coisa parecida na minha vida. Os pacientes, eles pareciam zumbis. Parecia que estavam mortos. E quando eu deixei a minha mãe naquele local, foi uma coisa muito triste. Eu jamais ia imaginar que iria deixar a minha mãe num lugar assim.
É difícil falar sobre esse assunto, porque eu estou no lugar onde minha mãe faleceu. E estou lembrando agora, vindo à minha mente, a cena dela no CTI. Uma cena muito forte. Eu lembro quando eu saí daqui de madrugada, sentei no ponto de ônibus e comecei a chorar. E muito, chorar muito mesmo. Eu fiquei pensando, onde fui deixar a minha mãe? Onde a minha mãe está agora? Eu sei que eu fui um bom filho para minha mãe. E eu fiquei ao lado dela até o último momento da sua vida. Vocês sabem qual é a pior coisa do mundo? É você esperar a morte junto com a pessoa. Sim, minha mãe estava com câncer. E eu esperei a morte junto com ela. É uma experiência muito forte. Somente quem passou por isso sabe muito bem o que estou querendo dizer. Lembro quando eu ia visitar minha mãe no CTI, eu ia embora, ela olhava para mim com cara triste, querendo dizer, não vai embora. E eu tinha que deixar ela lá sozinha. Porque no CTI você só tem 1 hora de visita. E depois você tem que ir embora e deixar a sua mãe lá. Lembro que foi no domingo, eu e a minha ex viemos visitar minha mãe no CTI. Eu tinha ido ao banheiro. De repente a minha ex bate na porta, dizendo que o aparelho tinha parado de funcionar. Aquele aparelho que eu não sei o nome, que mede o batimento cardíaco, estava numa linha reta, dizendo que a pessoa tinha já falecido. Eu comecei a chorar e muito. Aí eu entrei no quarto do CTI. Quando eu vi os médicos, as enfermeiras, tentando reanimar o corpo da minha mãe. Mas infelizmente ela já tinha partido. Depois eu desci para começar o processo de cremação do corpo dela, porque foi o pedido dela ser cremada e ter as cinzas jogadas no mar. Depois que minha mãe faleceu, o seu corpo foi levado ao necrotério do hospital. Sim, exatamente nesse lugar onde minha mãe foi levada depois de morta, depois de falecida. No dia seguinte, a funerária veio aqui, pegou o corpo da minha mãe e levou para o cemitério do Cachu para ser cremada. É difícil falar esse assunto, porque começa a mexer todas as suas lembranças e reviver tudo aquilo que você viveu. As lembranças são muito fortes.
é uma experiência muito forte. Mas na vida, nós devemos ser fortes em todos os momentos da vida. Porque sabendo interpretar a vida, nada te derruba, nem mesmo a morte. Agora iremos para o cemitério do cachorro. Eu estou aqui no cemitério do Cachu, localizado no Rio de Janeiro. Aqui é onde minha querida mãe, Ondina Almada, ela foi cremada. Estou me sentindo um pouco triste e comovido voltar no lugar onde minha mãe foi cremada. Mas eu atendi o último pedido dela. Ser cremada e ter as cinzas jogadas no mar. Sempre gostei de passear em cemitérios, porque traz muitas reflexões sobre a vida. Você começa a questionar: vale a pena sofrer? A vida é tão curta, que não compensa sofrer, porque é isso que nos espera, é isso, túmulos. Quando eu olho para esses túmulos, eu me fecho nele. E quando tenho a consciência da morte, percebo que não vale a pena sofrer. Lembro que eu sofri 10 anos de depressão. E o que me curou foi os passeios no cemitério. Passeando no cemitério, comecei a reparar que a morte chega em qualquer momento. Passeando entre os túmulos, você vê pessoas que morreram com mais idades variadas. Alguns morreram ainda bebês, outras crianças, outros morreram ainda jovens, outros morreram idosos. E muitos deles tiveram cada um uma morte diferente. Uns morreram afogados, outros assassinados, outros cometeram suicídios. E quando você vai tomando consciência disso, você começa a perceber: por que eu estou sofrendo? Porque para você entender a vida, primeiro você deve compreender a morte. E a melhor forma de compreender a morte é passeando no cemitério. Lembro de uma história que minha querida tia falecida contou para mim. Tinha um homem que sofreu de uma lepra incurável. Tinha ido a diversos médicos especializados e nenhum deles conseguiu curar a doença dele. Esse homem era muito rico, era muito opulento, mas ele tinha uma coisa que o tio não podia comprar, que era a sua saúde. Então ele chegou a um sábio e pediu para curar a doença dele. Então o sábio responde para ele: eu sei como curar a sua doença. Ele responde: como? Eu quero que você passeie no cemitério todos os dias. E durante nesse período
quero que você assista enterros, sepultamentos, vê as pessoas sendo enterradas, cremadas e aprende alguma coisa com isso. Então, esse homem rico, opulente, que gostava de ostentar, começou a frequentar cemitérios, assistia enterros durante um tempo. Quando ele voltou ao sábio, ele se curar de emoções. Então o sábio perguntou para ele: o que você aprendeu passeando pelo cemitério? Ele diz: eu aprendi muitas coisas que a razão não consegue explicar, e sim o que está sentindo. Então responde o que você está sentindo. O homem rico falou: que adianta ter dinheiro, status, se eu sou uma pessoa desgraçada? Não tenho saúde, eu não tenho nada. Se é arrogante, se é a morte que nos espera. O sábio tem um sorriso. O que mais que você aprendeu? Minha ida no cemitério, os meus passeios, me trouxe a reflexão que nós devemos ser simples e humildes na vida. Para que ser uma pessoa arrogante, metido, ter dinheiro, se tudo isso é a morte que nos espera? Como costuma dizer que a doença e a velhice são irmãs mais novas da morte. A doença, a velhice, a depressão, a angústia, são todos derivados da morte. Todo sofrimento humano, ele acontece porque quer ser feliz na matéria. E a natureza não permite você ser feliz na matéria. Por isso que nós temos as perdas. As perdas significam que nada na vida nos pertence, nem mesmo nossos entes queridos. Que o único caminho do ser humano é o caminho da espiritualidade. Fora isso, sua existência será medíocre. A morte nos ensina muita coisa. Se você perdeu um ente querido, uma pessoa que você ama muito, não se lamenta. Reze para a alma dele, para descansar em paz. Pede a liberação dele. Deixa partir, assim como eu deixei minha mãe partir. E eu presto essa homenagem a ela. Mãe, eu te amo muito. A senhora deixou muita saudade. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu estou aqui no crematório do Caçu, São Francisco Xavier. Aqui, onde a minha mãe, Ondina Almada, foi cremada em 31 de janeiro de 2016. Iremos agora entrar na sala de recepção do crematório. Aqui, estou sentindo uma sensação única, de ser assim, um pouco triste e chateado. Vou dar um lugar onde dei o último adeus para minha mãe. Aqui, exatamente aqui nesse local, onde dei o último adeus para minha mãe. A administração do crematório não deixou filmar o forno crematório, mas iremos assistir agora como é feito o processo de uma cremação de um corpo.
Fala com uma coisa aí. O que, por exemplo? Sobre a sua avó. Ah, minha avó, tem muita boa lembrança dela, principalmente quando eu estava no hospital com ela, ficava xingando os enfermeiros, né, ameaçava os enfermeiros de dar porrada e tal. É só isso mesmo, não tem muitas lembranças em questão específica, detalhe. Mas ela sempre vai sempre guardar com carinho no coração. Você, Leandro? Ah, mesmas coisas que o João disse, vai sentir falta, vou sentir falta das brincadeiras que a gente fazia, a gente falava muita besteira, falava muito descontraía, era bem humorada. É fazer falta, não devia ter ido não, devia ter vivido mais um século. A gente ia antes. Ah, eu vou falar o quê? Fala qualquer coisa. Hoje minha sogra. Poxa, eu entrei lá hoje, assim, parece que eu vi em cada cantinho lá dela, sei lá, foi muito estranho. E ela tá ali, mas não está mais presente. É estranho, muito estranho. E lembrar, eu tinha em mente a última lembrança dela, foi na hora que ela partiu. Nossa, foi muito doloroso, apesar de um ano e pouco que a gente conviveu, foi muito, sim, eu senti muito mesmo, como se fosse um parente. Mas ela descansou, está em paz. Bem, eu estou aqui para realizar o último desejo da minha mãe, que foi que ela pedia muito para fazer isso. No dia que ela falecesse, ser cremada e ter as cinzas socadas no mar. Então eu estou aqui realizando o desejo dela. Hoje vou socar as cinzas dela aqui nessa praia de Ipanema, aqui em Arpoador, né? E vou realizar. E assim, eu fico assim muito triste por ter perdido a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco feliz de estar realizando essa vontade dela, que foi a vontade de ter a cinza jogada no mar. Como eu pertenço à tradição budista, é muito importante para nós ter o corpo cremado, ainda mais que fazia parte da nossa religião. Então, ainda mais que ela queria ter as cinzas jogadas no mar. E hoje vou fazer totalmente a vontade dela. Estou aqui, né, com o último resto mortais da minha mãe. Dessa funerária aqui, né, as pessoas do serviço, reviver. Pode achar até um nome estranho, né? Como pode ser reviver se é um lugar de crematório? Mas, olhando para o lado espiritual, né, tem muito significado espiritual esse nome, né? Porque ela não vai mais reviver nesse mundo, mas sim no mundo espiritual, no mundo de Deus. Então, como diz que todo mundo tem uma pátria, então ela voltou para sua pátria, chamada Pátria Celestial. Então, aqui eu vou socar aqui na praia de Ipanema, né, o último resto mortais da minha mãe, que ela foi o último pedido dela. Ela vai deixar muita saudade. Eu tenho consciência de que eu fui um bom filho para ela e eu sempre protegi a minha mãe. Parece que Deus montou para ser o filho dela para cumprir duas missões, né? Primeira foi protegê-la. Eu sempre protegi a minha mãe em todo aspecto da sua vida. E segundo foi instruir de acordo com o ensinamento budista, da qual ela se desenvolveu, né? Então, mais uma vez eu estou cumprindo a vontade da minha mãe. Tiago.
aqui é o resto mortais da minha mãe. Chega um pouco pra trás, chega um pouco pra trás. Mostra pra ele. Aqui é o resto mortais da minha mãe. Mostra, filma. Aqui é o resto mortais da minha mãe. Eu tô aqui com as cinzas da minha mãe e eu vou jogar agora no mar, aqui na praia do Arpoador. Engraçado, né? Vendo as cinzas da minha mãe, eu pensava que as cinzas fossem com um tipo de um açúcar refinado, como fosse uma coisa muito fina. Mas eu pude ver que não é bem assim. É como fosse um montão de pedrinhas que está aqui. Pedrinhas minúsculas, como fosse grãos de areia. Muito semelhante mesmo, né? Aqueles grãos de areia bem grossos, né? Então tá vendo aqui um montão de... montão de pedrinhas. E eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é isso. Passa pra mim. Olha aqui. Bem de perto. É isso que nós somos. A fita não fale absolutamente nada. Saber que esse monte de grão de areia aqui é a minha mãe. É uma coisa assim, uma experiência muito difícil de se passar. Em algumas tribos indígenas, eles fazem isso. Ele pega os restos mortais que foram queimados, mistura com a água e bebe, para sentir a presença do seu familiar, do seu ente querido, que é a pessoa que mais que amou na vida, está para sempre no seu coração. É muito estranho ver isso aqui e saber que minha mãe se reduziu a isso. Um dia nós todos seremos reduzidos somente a isso. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tio. Tá bom, tio. Tio, vai devagar. Aqui eu solto a última cinza da minha mãe, aqui nesse lugar. Mas tendo que a praia aqui, eu só fui santuário onde minha mãe teve sepultada. Adeus, mãe. Mamãe,
සම්පත්ති දග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. Ouçam todos estavam bem felizes. Paz e harmonia para todo mundo. Sejam felizes. Muito méritos, muito obrigado também. Itipiso Bhagavan Arham Samasambuddho Vijacharane Sampano Sugato Lokavidu Anutero Purisadhamma Sarati Sathadevam Manusanam Buddho Bhagavati. Saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam. Sat sat sat. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, tujyampi buddham saranam gacchami, tujyampi dhammam saranam gacchami, tujyampi sangham saranam gacchami, tujyampi buddham saranam gacchami, tujyampi dhammam saranam gacchami, tujyampi sangham saranam gacchami. Sat sat sat. Sadhu, sadhu, sadhu. Estou aqui no templo budista Theravada, em Santa Teresa. Foi aqui que eu tive a minha formação budista. Eu iria me ordenar monge em Sri Lanka em 1996, mas por motivos pessoais acabei desistindo. Eu estou aqui fazendo uma transferência de méritos para minha mãe, que faleceu, infelizmente, de câncer. E estou fazendo aqui uma transferência de méritos para ela. Uma das histórias, do budismo que fala sobre isso. O budismo ele é muito diferente do cristianismo nesse aspecto. Na história do Buda não existe milagre, não existe ressuscitar os mortos, coisas desse tipo que são relacionadas ao cristianismo. Mas a visão, o budismo, ele tem uma visão muito forte sobre a realidade. E nos textos budistas falam muito sobre isso, de que nós trabalhamos com a realidade terrestre e não com fantasias de outro mundo. Conta a história do Buda, que o Buda chegou a um vilarejo. Quando chegou lá, uma mulher chegou ao Buda falando que pareceu um ente querido dela, uma pessoa que ela amava muito. Então, ela pediu para o Buda ressuscitar o ente querido dela.
Mas o Buda chegou a essa mulher e disse para ela: você vai em cidade em cidade, em vilarejo em vilarejo. Se você encontrar uma pessoa que não perdeu o seu ente querido, eu prometo que irei ressuscitar o seu ente querido. Então, a mulher foi em cidades em cidades, em vilarejos, e ela viu que todo mundo tinha perdido o seu ente querido. Então, ela volta para o Buda, e o Buda pergunta para ela: você encontrou uma pessoa que não perdeu o seu ente querido? E a resposta da mulher: não. Todas as pessoas que eu encontrei, todos eles perderam o seu ente querido, a pessoa que mais amava na vida. Então o Buda responde para ela: a morte faz parte da vida, né? Nós não devemos lamentar nem pelos vivos nem pelos mortos. A pessoa tem que saber lidar com a sua perda, senão irá sofrer muito, né? Um dia todos nós iremos partir, e a questão é aceitar essa perda. Não adianta ficar revoltado, não adianta ficar zangado com Deus, né? Se essa é a realidade da vida, a morte, né? Por isso que a vida humana não deve ser desperdiçada em coisas fúteis, em si em aprimoramento espiritual, aprimorar o espírito, para que nunca mais precisa nascer nem morrer nesse mundo. Assim diz o Buda. Sat, sat, sat. Então a senhora, sua mãe, Undina Almada, partiu para outra dimensão, ou antes podemos dizer que saiu do corpo, realizou, finalizou a sua temporada, esta etapa, mais uma etapa aqui no plano terrestre. E a morte, normalmente, nós aqui no mundo temos uma percepção da morte ao contrário, ou seja, nós pensamos que estamos vivos propriamente em termos espirituais, mas acabamos por estar mais caudados, mais em confusão, mais em ilusão, porque a verdadeira realidade espiritual é fora daqui, que é o que o nosso Buda chama que é o incondicionado, a realidade imortal. O que se passa é que quando um ser como a sua Santa Mãe, que fez bons atos, ajudou muitas pessoas, ajudou aqui na sociedade budista, portanto, o karma dela, e esse é que o karma. Karma é ação é karma. E a Dona Undina fez o bem, ajudou muitas pessoas, e o destino, após a morte do corpo físico, obviamente que é um destino bom. Nós só temos é que desejar que ela, nesse momento, já na dimensão espiritual, siga o melhor caminho da luz, em direção mais à luz, e subir nas esferas luminosas, também com a ajuda dos devas, da luz e de todos os seres superiores que nos ajudam. As outras dimensões são dimensões inexplicáveis, mais inefáveis, mais ricas espiritualmente, com muito mais amor e luz, que nós aqui neste plano limitado não temos propriamente total noção do poder e da brilhância e do êxtase que é essas outras dimensões mais ricas. Tendo ela um karma bom, ela de certo que vai seguir de imediato um destino sutil e mais puro nas esferas superiores. E nós só temos que ter o nosso coração com alegria, e ela seguirá essa alegria e assim evoluirá. É ter esta fé
destino na dimensão espiritual. Mal começa cantando, pode divertir um pouco. Yatha Varivaha Pura Pariturenti Sagaram Evam Turinam Petanam Pakapati Chitam Patitam Tumham Pukpam Eva Samishati Save Puyantu Santapa Chando Paraso Yatam Amijotiraso Yatam Savitiyo Yuvajantu Sabarobo Mate Bhavatwantarayo Sukhigayo Bhava Abhivadana Sirisa Nichang Vyapachayino Chataro Dhamma Vadanti Ayuano Sukham Balam Adasine Akasine Nahimita Sakachane Ejananda Kinanda Jakubekata Manusan Nahirunam Vasukho Vayavanya Paridevana Natam Petam Namataya Evam Pitam Punyatayu Ayam Chakho Dakinana Sangam Supati Kita Igarakam Tayasa Kanaso Upakapati Sonya Tiramo Cha Ayam Nidasito Etana Puja Chakata Ulara Balam Chabikuna Manupadinam Tume Ipunyam Pasutam Apakanti Bhavatu Sava Mangalam Rakantu Sava Devata Sava Buddha Nubhavena Sarasoti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavena Saraswati Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Sangha Nubhavena Saraswati Bhavantu Te Satisfaction. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang Saranam Gacchami Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranam Gacchami Buddhang Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranam Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami Anatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Panachipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musavana Veramani Sikapadang Suramaya Majapamalatana Veramani Sikapadang Samadhiyami Suramaya Majapamalatana Veramani Sikapadang Samadhiyami Imani Atasakapadami Sirena Sugatinati Sirena Lokasampala Sirena Niditinati Kusumaksurana Surajari Sadhu, sadhu. Contato com a vovó Andina, infelizmente foi pouquinho. Mesa hoje está com 6 anos, é a neta dela. Durante o tempo que ela ficou internada no Laranjeiras, a mesa foi Tem uma margarida muito bonita pra ela, muito grande, que ela esqueceu de regar. Fez uma cartinha pra ela também, mandou mensagem de voz, quando ele foi neto do irmão. E apesar do contato ter sido muito pequeno, né, filha, a vovó Andina foi muito amada, não é verdade? Saudade da vovó Andina, né, filha? Manda um beijo agora. Ai, sinto muita saudade. E beijo. Bom, meu nome é Sandra Almada, eu sou sobrinha da queridíssima Ondina Almada, que nos deixou há algum tempo, e era uma pessoa com uma personalidade muito forte. Eu tenho lembranças dela da minha infância, uma pessoa muito altiva. Em termos profissionais, além de trabalhar na área de saúde, ela era uma ativista, ela pertencia ao sindicato de médicos, enfermeiros, eu não me lembro com precisão. Então é uma pessoa que até hoje eu lamento profundamente que tenha nos deixado. E eu me lembro que ela contava histórias da família, algumas histórias de superação, uma família que aprendeu. Ela me dizia assim, eu perguntava, tia, mas vocês nasceram numa família pobre e eu não vejo você reclamar disso. Ela dizia assim, o que a gente tinha na cabeça era superar isso, era sair daquela condição. Isso é um exemplo maravilhoso para novas gerações. É uma pessoa que não ficava lamentando-se, né, cultivando uma pena de si mesma. A família toda foi caminhando nesse sentido de conquistar coisas e de sair de uma situação difícil no Rio Grande do Sul, e depois eles vieram para o Rio de Janeiro. Minha tia era uma pessoa que, se você a visse na rua, você podia tranquilamente associá-la a uma pessoa com uma origem nobre. E, na verdade, a família tem uma origem nobre. Eu me lembro de uma vez que ela foi lá em casa e mostrou o brasão da família Almada, que é uma família de origem europeia, envolvida com os conflitos, com as lutas dos bascos. E ela fez essa recuperação, me mostrou uma vez o escudo da família. Eu sei que existe na Europa, em Portugal precisamente, a Zezé Mota,
pessoa querida me disse que, olha, em Portugal tem uma cidade com o nome da sua família, Almada. Então, meu avô, por parte de pai, ele era claro, de olhos claros, então a família muito miscigenada. Enfim, foi minha tia que contou, recuperava a história da família. Ela contava que o meu avô, por exemplo, usava arma branca, que na verdade significava que ele tinha tido aulas como espadachim. Então era uma pessoa muito legal de se conversar e tinham vários casos. Ela contava casos amorosos dos outros e perguntava: e você, Sandra? Olha, a vida é curta, faça o que você quiser da vida, veja bem. Enfim, era uma pessoa muito, muito gente boa. Às vezes eu passava e ela estava quietinha conversando com as pessoas. E eu falava: tia, trouxe um sonho para você e para nós dois comermos agora no lanche. Aí íamos para um bar muito simpático, uma lanchonete muito simpática, próximo à casa dela, porque ela mudou o estado de vida dela, morava na zona sul do Rio de Janeiro, depois dessa infância pobre. E a gente ia para um lugar muito aprazível e a gente lanchava. Então eu adoro a minha tia, eu sei que ela tá bem, tá lá em cima. E eu adoro a minha tia. Quando eu subir, vou dar um abraço bem forte nela. Daqui a muitos anos. Estou aqui com meu amigo Félix, que serviu o exército comigo no Forte de Copacabana. Ele viu todo o processo que eu passei com a minha mãe. Fala alguma coisa, Félix. Pois é, eu pude acompanhar de perto todo o sofrimento da dona Andina, o que ela passou com o câncer e principalmente a dedicação desse filho. O nosso amigo aqui, Márcio, conhecido como Andrade, serviu também no Forte Copacabana, é um amigo de longa data. Então, quando eu soube da internação da sua mãe, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando eu soube da internação dela, eu me prontifiquei ao máximo a estar do lado desse amigo, apoiando ele nesse momento difícil, porque eu acho importante que nós devemos cultivar o amor entre as pessoas, devemos ter zelo e cuidado com as pessoas. E como a dona Andina foi uma enfermeira, ela sabe muito bem o que isso representa. E eu creio que ela fez uma boa passagem, apesar de todo o sofrimento causado por essa terrível doença. Mas assim, eu estive presente e pude apoiar o meu amigo neste momento tão difícil. Então eu agradeço a todos que estiverem assistindo esse vídeo e peço também que procurem viver a vida com mais harmonia, procurem amar e se aproximar das pessoas, procurem perdoar, procurem estar ao lado dos seus entes queridos, porque nós estamos vivendo um momento breve, estamos de passagem nessa terra e não sabemos. Eu, por acaso, graças a Deus, eu mantenho uma amizade com ele, nós nos conhecemos há longa data. E isso é muito importante, entendeu? Então cada um cultive a sua amizade, faça por onde fazer o mundo valer mais a pena viver. Isso eu tenho para dizer, tá? Obrigado a todos. Muito obrigado, Alexandre Félix. Muito obrigado, meu grande amigo. Ele esteve comigo no momento mais difícil. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, amigo. Tudo bem, estamos aí para isso. Estamos aqui na meta final desse documentário, fazendo as considerações finais sobre esse assunto. O falecimento da minha mãe me trouxe muitas reflexões. E o que está acontecendo com o mundo? Em nenhum período histórico houve um grande aumento de câncer no mundo. O que está acontecendo? Que várias pessoas estão morrendo dessa maldita doença.
Qual a origem disso? Quando existe uma epidemia de uma doença, sinal que não é uma coisa natural, está sendo fabricado e disseminado na sociedade. Porque inúmeras pessoas estão morrendo dessa doença. Lembro que eu sempre levava minha mãe para fazer exames periódicos e nunca acusou algum tipo de doença nela, principalmente o câncer. Minha mãe estava bem, falava e conversava com todo mundo. De repente, da noite para o dia, a barriga dela começou a crescer, parou de comer e dormia muito. Comecei a achar muito estranho o que estava acontecendo. Então, eu peguei a minha mãe e levei ao médico. Fez exame de sangue e acusou que ela estava com câncer de ovário. Foi um choque muito forte. O médico falou que ela tinha 6 meses de vida, mas na realidade ela só teve somente 3 meses. Quando estava no CTI e conversando com outras pessoas que tiveram seus parentes com câncer, relataram a mesma história, que faziam exames e não acusava nada nos exames. E ficaram sem entender nada. Para ter ideia, minha mãe só estava em fase terminal, estava esqueleto puro. E os médicos fizeram o exame nela e ainda estava tanto negativo os resultados dos exames, dizendo que não estava com câncer. Nenhum médico souberam o que aconteceu direito. Então, e ao longo desses anos, depois do falecimento da minha mãe, eu pude conversar com várias famílias que perderam a sua família para o câncer. As pessoas não acreditam que existe uma política internacional para o extermínio da população. As pessoas falam que isso é teoria da conspiração. Eu devo reconhecer o cara que inventou esse termo, teoria da conspiração. Porque quando se fala sobre certos assuntos, a pessoa fala teoria da conspiração. Ou seja, anula tudo aquilo que você fala. O cara que inventou isso foi um gênio. Porque as pessoas não acreditam que estão sendo exterminadas. Que o câncer está sendo desenvolvido no laboratório para ficar cada vez mais forte e não ser detectado, né, pelos exames. Quando a pessoa descobre a doença, já é tarde demais.
É engraçado como as pessoas querem negar essa realidade de que existem organizações internacionais que procuram esterilizar povos e exterminar, desenvolver novas doenças para exterminar com as pessoas. Aí chega alguém, quando você fala isso, a pessoa pega e fala, teoria da conspiração. É um termo altamente inteligente quem inventou isso, essa expressão. O que eu sei, não só no Brasil e no restante do mundo, várias pessoas estão morrendo e cada vez mais cedo. Estão querendo fazer com que o câncer seja uma doença transmissível. Estão desenvolvendo tecnologia para isso. Assim como foi com a AIDS, estão querendo fazer com que o câncer seja transmitido sexualmente. Você vai dizer, teoria da conspiração? Mas aí é justamente isso o que eles querem. O governo, ele nos odeia. O governo quer ver você morto. Mas você prefere negar essa realidade. Criaram um sistema perfeito, onde eles nos assassinam, eles nos matam, eles nos manipulam, mentem para nós, e mesmo assim você não acredita, falando que é apenas uma teoria da conspiração. Esse vídeo eu quero dedicar para todas as famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos para o câncer. A única coisa que eu posso falar para vocês é tomar consciência do assunto e com isso superar as perdas. Mantenha em constante vigilância. Estão contaminando a água, a comida, o oxigênio. E no final, você irá morrer de câncer. Ou de qualquer outra doença. Olha a cerveja, olha a água, olha a água. Que Deus proteja a todos nós dessa nova ordem mundial. Que vocês possam superar suas perdas, as suas dores e viver uma vida muito feliz. Compreenda a vida, compreenda o mundo, saiba como funciona o sistema e somente assim você saberá como se defender dele. Muito obrigado por assistir o vídeo.